Bom dia a todos. Vamos começar a nossa reunião de número 19. Márcia, você faz a oração para a gente iniciar a conversa? Sim, bondoso e amado Deus, somos imensamente gratos por mais esse dia, pelo despertar, por estarmos vivos, por termos o teu amor, o teu cuidado, que possamos desfrutar cada minuto desse dia com alegria, com amor, com esperança, com fé, com perseverança, que a gente possa perceber o teu amor em cada detalhe e possamos desfrutar do tempo do dia de hoje, estando na tua presença, na presença daqueles que amamos, e na presença e nos sentindo presente em tudo aquilo que fazemos, para que possamos ter boas lembranças e desfrutar de tudo que o Senhor nos oferece todos os dias. Que nós possamos reconhecer os teus milagres, as tuas bênçãos, os teus livramentos e o teu amor no próximo. E é isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Então, eu mandei um vídeo para vocês para a gente poder ter uma conversa já com uma possibilidade de perspectiva. O vídeo é um vídeo provocativo. Eu estava até conversando com a Márcia antes da gente abrir a gravação, a respeito do impacto, né, da sensação que a gente teve a partir desse vídeo. Antes da gente abordar esse assunto, eu queria ler um trechinho de Provérbios. Então, no final da reunião, eu vou propor um estudo um pouquinho mais solto e talvez até divertido a respeito da nossa semana, tá? Então, em Provérbios, no capítulo 31, a gente vai ter, a maior parte desse capítulo, ele fala sobre a mulher virtuosa. No que consiste a mulher virtuosa, né? E, e o que eu acho interessante na abordagem é que a gente já tem o costume, eu vou falar dentro desse círculo que a gente tem aqui, né, das nossas parceiras de jornada aqui do DIP, nós já temos o hábito de agradecer, de orar. Estamos nessa jornada e nessa caminhada buscando esse convívio com Deus. Isso já é uma realidade na nossa rotina, no nosso dia a dia. E a gente faz isso dentro dessa relação, eu e tudo que isso compreende e o nosso Criador. E aí aqui a gente tem um recorte de uma faceta do eu, que é eu, mulher. Quem sou eu como mulher? Porque ao longo da nossa jornada a gente desempenha muitos papéis. Ontem foi Dia das Mães, um dos papéis que a gente desempenha, né? Então, a gente desempenha muitos papéis. E quando a gente começa a mensurar e a pensar nesse nosso papel como mulher, eu comecei a entender que muitas vezes, a gente trabalhou também semana passada a presença, né? A criação de consciência, da gente conseguir trazer consciência nas nossas ações mundanas, rotineiras, aquelas comuns que a gente faz automático, porque não precisa reflexão e ponderamento a partir de algumas atividades que a gente faz todo dia. Então, baseado nesse exercício de consciência que a Márcia sugeriu, eu comecei a perceber nos papéis que a gente desempenha. E por coincidência ou não, que eu não acredito em coincidência, a Márcia sabe, foi Dia das Mães. E eu comecei a refletir também sobre o meu papel como mulher. E aí, quando veio para mim esse capítulo do Provérbios, eu queria trazer a consciência de que a gente precisa colocar em nossas intenções e nos desafios dos papéis a serem desenvolvidos a presença de Deus.
colocar na mão e ter essa conversa aberta, escancarada, a partir desses papéis que a gente precisa desempenhar. Porque aqui no curso, por exemplo, nos nossos encontros, a gente começa a desenvolver algumas capacidades e potencialidades que a gente carrega e que só vão ser dominantes do nosso dia se a gente exercitar. Ter mais conhecimento, saber aplicar esse conhecimento. Eu vivi uma situação muito interessante semana passada, que eu estive num circuito, eu fui colocada, vamos dizer assim, num circuito totalmente fora da minha realidade. De bilionários, de milionários, de pessoas que têm um padrão de vida totalmente diferente da realidade comum que a gente está habituado a conhecer e perceber. E eu comecei a perceber a diferença não só da conversa, da maneira como elas se expressam, mas da visão que elas têm e da forma como as coisas acontecem. É totalmente diferente. Quando a gente fala que é um mundo diferente daquele que a gente conhece, só vivendo para perceber. E eu comecei a entender que a gente só vai viver algo extraordinário na nossa vida, ou seja, dentro da perspectiva que a gente consegue mensurar, quando a gente tiver um pouquinho pronto, não totalmente pronto, porque a gente nunca está pronto. É igual uma criança quando começa a caminhar, ela não está pronta para caminhar. Prova disso é que ela cai várias e várias vezes de formas diferentes, né? Às vezes ela tenta caminhar se escorando, às vezes totalmente livre de apoio, cada um tem seu jeito. A questão é que ela percebe a possibilidade de poder caminhar. Ela ainda não tem estrutura, conhecimento suficiente para aplicar e caminhar lindamente numa passarela. Mas ela vai, e ela vai aprendendo. Primeiro, ela precisou ter a percepção de que aquela realidade era possível para querer começar a executar. Então, muitas vezes, na nossa jornada de vida, quando a gente não tem a percepção formada de algo, a gente não pode viver esse algo. E quando a gente começa a ter percepção sobre isso, a gente começa a ser colocado, porque, de novo, eu gosto de repetir, eu não vivo uma vida de coincidências. Eu, Mariana, vivo uma vida de milagres. Tudo na minha vida se encaixa e tem um propósito. Nada é aleatório. E viver com essa certeza, já que a gente está abalando as nossas certezas nesse encontro, é muito bom. Porque isso me dá um poder e uma coragem que, em teoria, eu não teria. Então, a gente começa a perceber e começa a ser colocado nessas situações. E aí a gente começa a testar. E eu vou dizer uma coisa, que para a gente viver uma vida incrível, a gente precisa estudar. Mas não é só estudar conteúdo, e nem só estudar aquela profissão que a gente desempenha ou naquilo que a gente é bom. A gente precisa estudar sobre as pessoas que estão em volta da gente, sobre as novas companhias, sobre as possibilidades. A gente precisa conhecer o terreno que a gente vai pisar, pelo menos para não tropeçar demais. Estudar. Eu amo estudar, mas eu nunca imaginei que a gente teria que estudar o óbvio, o comum. E tem. Então, eu queria ler para você só um trechinho para fazer essa provocação. Eu vou tentar pegar mais para o final, mas ali, se não me engano, ali pelo versículo 10, já começa a descrever a mulher virtuosa. Então, aqui a gente começa a exercitar a percepção da mulher, certo? Por que eu gosto desse trecho específico de Provérbios? Porque tudo que a gente faz em prol daquilo que edifica, tanto faz o papel nesse momento,
tudo que a gente faz em prol daquilo que edifica, ele vai contribuir para a sua jornada de crescimento. É aquela construção invisível que a gente não percebe quando está tudo construído, mas que é vital e importante para que a tua estrutura e a tua edificação permaneça em pé. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal, todos os dias de sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes que traz de longe a sua comida. Tem um trabalho, tem uma complexidade nesse traçado da comida, da alimentação, daquilo que você provê e proporciona para aqueles que estão contigo. Eu me lembro uma vez, no início do ano, conversando com a Márcia sobre uma dificuldade que eu vinha tendo no meu estudo, e ela olhou para mim e disse: "E a tua casa, como tá?" Nossa, é de dentro para fora. Primeiro daqui e depois daqui. É quem está frequentando o teu dia a dia que vai mostrar a primeira reação das tuas mudanças. Quando você começa a mudar o seu mundo, o que está diretamente próximo começa a mudar também. Então, a gente precisa resistir, porque toda mudança, tudo aquilo que é diferente daquilo que a gente já vinha fazendo, tem um trabalho escondido antes de aparecer, antes de ser perceptível, a nós ou ao outro. Então, mantenha-se firme. Aqui, quando a gente fala da mulher virtuosa, eu vou dar um glimpse, né? A gente está falando da mulher dentro de casa. Depois ele vai dar outras vertentes, mas aqui a gente ainda está falando da mulher dentro de casa, ou seja, ninguém vê. São ações e uma energia grande, porque quando tu fala de navio mercante, tu fala de... Pensa antigamente o caminho que os navios faziam com a mercadoria para chegar no porto. Tempestades, dificuldades, uma equipe imensa envolvida por trás para conseguir trazer esse navio com essa mercadoria, chegar no porto, ser distribuído para chegar nas vendinhas. Ele faz essa referência. É o quê? Um trabalho árduo que não é visto para que o simples chegue aqui na ponta, simples. A gente está falando de refeição, de comida, de organização do lar, é uma coisa simples. Semana passada a gente fez exercício de presença para perceber o mundano simples, o rotineiro, comum, aquilo que não precisa ter emprego de energia. O que vocês repararam? A Keila falou uma coisa muito legal na reunião, que foi assim, nossa, gente, na frente do meu trabalho tinha uma árvore toda florida, maravilhosa, que eu nunca nem vi que tinha árvore. Então aqui a gente ainda está dentro, nossa, falando nela, ó. Dentro de um ambiente restrito, fechado, onde ninguém em volta vai perceber. E toda essa aplicação de energia, toda essa aplicação de esforço para construir e edificar. Então, e isso dentro de um papel. Imagina quantos papéis a gente desenvolve. E isso vai nos dando a habilidade de lidar com aquilo que ainda está por vir. Então, às vezes a gente está ansiosa, querendo ver a mudança, querendo ver o resultado, querendo que a vida melhore ou que alguma coisa na nossa vida que está complicada, está difícil, está desafiadora, melhore logo. A questão é que só o melhorar é medíocre. Porque Deus não é medíocre. Avalie um pouco o universo. Olha a complexidade desse vídeo que a gente assistiu. Não existe nada simples, é complexo, é uma obra de arte sem igual o nosso universo. Que a gente está tentando entender. Imagina o cara que criou, imagina tudo que a gente não consegue mensurar. E aí você acha que ele vai te dar só uma tranquilidade de vida?
Tem muito mais para te viver. Deus é abundante, é generoso, é fonte de todo amor e de toda a vida. Tua expectativa em relação a ele é baixa? Então, todo esse preparo, essa aplicação, quando bem direcionada, é para revelar o extraordinário. Só quando a gente estiver pronto para perceber. Porque outra coisa que Deus tem, ele não gosta de desperdício. Ele não vai colocar na tua mão algo que tu não dê conta de cuidar. Quiçá perceber. A conexão tá boa, Márcio, tá? Tá tranquilo, tá ótimo. Estou te ouvindo bem claro. Então, a ideia do vídeo que eu passei para vocês é para a gente conseguir colocar em perspectiva a realidade que a gente vive. Porque quando a gente inicia uma jornada, a gente, dentro desses muitos papéis que a gente desenvolve, a gente vai criar uma consciência temporária para cada papel. A grande questão é que quando a gente tem uma percepção dentro de um papel, dentro de uma jornada, de um desafio, quando a gente começa a entrar no looping de desenvolvimento, é muito comum a gente, em alguma área da nossa vida, criar o modo automático. Por quê? Dentro de uma aceleração de tempo, eu sei que a Márcia está vivendo uma coisa parecida hoje. É maravilhoso acompanhar. Dentro de um looping de tempo onde tu começa a ir tão rápido que o tempo rende, né, Márcia, que tu disse isso no início da reunião. É comum, para que haja essa aceleração, a gente coloque algumas coisas em modo automático. Isso é necessário, não dá para ser consciente o tempo todo. Tem algumas coisas que dentro de um período de aceleração você precisa pôr no automático. Mas ter a consciência do ponto A, do ponto B e do ponto C, para te poder ter essa pausa no ponto B e uma reestruturação de consciência para poder ir para o ponto C. É uma nova consciência, é um novo patamar. Então, a gente precisa ter consciência das etapas da nossa vida. E a gente tem, fica tranquilo, é uma coisa assim, é natural. Quando a gente está nesse processo de crescimento e desenvolvimento, a gente tem um aumento de percepção de mudança de realidade. A gente começa a sentir que o que era desafiador passa a não ser mais. A gente começa a conseguir resolver os problemas, as questões. A gente começa a conseguir lidar com o meio que nos cercava antes, que nos engolia e agora já não engole mais. A gente começa a sentir, é aí que a gente sente aquela energia que revigora. Fala, nossa, agora eu tô sentindo que eu tô dominando a minha vida não tá me dominando. B. B. Chegou no B, usufrui, desfruta, curte, ai que delícia, maravilhoso, mas respira fundo, que agora é pro C que a gente vai. Então precisa criar uma nova consciência, perceber qual é o novo desafio, qual é a faceta de mim que eu preciso elaborar para lidar com o ponto C, para chegar no ponto C. Então, como a gente veio com esse exercício da presença da semana passada e o meu estudo acabou me levando para a relativização do tempo, dessa percepção do que é o tempo e da complexidade do mundo maravilhoso que Deus criou para gente, eu queria que vocês assistissem para colocar em perspectiva, para entender qual é o papel que vocês estão desempenhando hoje e dentro das pessoas que estão diretamente conectadas a você e indiretamente conectadas a você, como que você pode criar uma consciência maior dentro dessa rede de contatos. Deixa eu abrir aqui para poder. Então, uma das coisas, uma das tarefas que eu vou dar para vocês é na Bíblia, quando vocês forem estudar a Bíblia,
Ao longo desse trajeto, e já faz um tempinho que eu tô caminhando assim, querendo aprender, querendo evoluir, querendo subir em degraus, né? Caminhar por degraus, mais do que em plataformas e planícies, a gente precisa criar formas diferentes de fazer a mesma coisa. A gente precisa desenvolver uma capacidade, uma habilidade de se divertir com a vida que a gente vive, aquela que a gente está vivendo hoje e que muitas vezes é desafiadora. Ter um olhar de criatividade, que é uma característica muito, muito presente do nosso pai, a criatividade, então isso existe em nós, a gente é criativo, para desenvolver novos caminhos para que o aprendizado que a gente precisa ter, esse novo olhar, esse novo aprendizado, ele venha ao nosso encontro. Então, essa semana, por exemplo, nós vamos usar a Bíblia de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente vem sugerindo. O que eu vou sugerir a vocês? Buscar a modelagem que vai ser sugerido na Bíblia. É tipo uma caça ao tesouro. Vocês vão buscar na Bíblia as referências sobre a modelagem. O que está escrito nesses livros milenares a respeito dessa pessoa? Quem é essa pessoa? E começar a identificar o que falta trabalhar em você, o que existe em você e onde que isso existe no meio que te cerca. Criar essa consciência de virtude. Por que eu fiquei animada quando eu senti isso no coração? Porque uma das coisas que eu senti é que quando a gente é colocado do ponto B para o ponto C, muitas coisas que a gente adquiriu no ponto B vão ser colocadas em xeque no ponto C. E se você não tem consciência clara de quem você é e daquilo que você acredita, isso vai ser colocado em xeque, ou isso vai ser abafado, emudecido. E aí tem uma coisa perigosa na nossa vida, que é a gente perder o foco daquilo que importa e deixar de ser quem a gente deveria ser aos olhos de Deus. A gente começa a abrir mão de algumas coisas para ter outras. E isso é muito perigoso. Então, Deus é tão maravilhoso que Ele não vai te colocar em xeque se você não está pronta para resistir. E ainda assim, se a gente, por algum motivo, que eu não quero entrar aqui para não ser polêmica, é colocada em situações antes da hora, o nosso estudo e essa abertura ao Espírito Santo, que é essa comunicação contínua com o nosso divino, né, com o divino de Deus em nós, vai nos manter na linha. Mas para isso a gente precisa estar aberto. E vai acontecer nas novas rodas. Deixa eu explicar outra coisa para vocês. Conhecendo todo mundo que frequenta e assiste às aulas, ou a maioria, a gente tem um papel muito importante nessa jornada de vida, gente. Quando a gente fala de reino, a gente fala de um rei e de um reinado, com regras, com leis, com deveres, com valores, com diretrizes. Participar desse reinado e se intitular participante desse reinado é de grande responsabilidade. Grande. Quanto melhor a gente vive a nossa vida dentro dessas diretrizes, quanto mais a gente consegue planar tranquilamente dentro dessa definição de reino, a gente vai poder ser representante dele em terras longínquas. Quem tem ouvido que ouça o que eu vou dizer, talvez vocês não vão entender, mas quem tem que entender vai entender. Quando a gente pode ser o exemplo claro do reino, Deus nos coloca em lugares longínquos para que nós sejamos a imagem do reino.
o exemplo do rei. E aí, nessa situação poderosa, posso dizer para vocês que eu não tô lá. Muito poderosa. A gente precisa ser incorruptível, inabalável, inquestionável, intrigante, sedutor, envolvente, transformador, inspirador. Quando a gente é colocado nessa situação de ser representante, então a gente caminha devagarinho. A gente é colocado em situações para que isso tudo seja testado, para que não haja dúvida da representação que você carrega. E a cada novo ponto, B para C, C para D, alguma coisa dessa essência do reino vai ser testada. E criar essa consciência do que está sendo testado vai te dar a possibilidade de fortalecer essa área. Eu não estou aqui a passeio. Eu tenho um trabalho para fazer nessa terra. E eu sei da minha lentidão em aprender. Porque como a coisa é muito grande, eu quero dominar muito bem cada pedacinho. Para não deixar nada descoberto, né? Então, ter essa percepção do que está sendo trabalhado nesse novo momento da sua vida vai te ajudar a ter a percepção do que precisa ser fortalecido. Para que as áreas que importam a ser estruturadas e trabalhadas não andem no automático, porque no automático a gente não revigora, a gente não reestrutura, a gente não fortalece, a gente não aprende no automático. Então, do ponto A para B, ou mesmo B para C, algumas coisas serão colocadas no automático para que você possa ganhar velocidade. Mas no momento que você chegar no ponto seguinte, você precisa fazer uma avaliação das bases que você tem e de como é que está a sua situação. Perceber o meio, porque é outro ponto. Se você sente que você dominou a sua vida e agora está em outro patamar, o outro patamar te mostra que você precisa criar consciência de novo e sair do automático. Vocês já viram aquele efeito dominó? O efeito dominó, se a gente for colocar no reino, é assim, ó. A gente tem, a cada 10 sessões de dominó, a gente tem uma trava. Então, ele vem na sequência da queda. Uma sequência. As coisas parecem que se encaixam, as coisas começam a fluir, de repente trava. Travou? Presta atenção. Presta atenção. Tá? E aí, nessa minha semana, nesse novo meio que eu fui colocada, quando a gente sente a mudança de... Ai, como que eu falo? Mudança de ambiência, dá um mini pânico. Dá assim tu sente que mudou o ar, que mudou a atmosfera. Tu sente que tu agora vai começar a frequentar outros tipos de lugares. E aí dá um pânico. Porque a gente sai do que a gente dominava e dava conta, que foi tipo 2 dias, nem foi tanto tempo assim para quem tá no crescimento pessoal, para um novo momento onde você não domina e onde você não dá conta e onde você precisa reaprender um monte de coisa, sem perder a essência do reino. E aí, é muito importante que você tenha, então a gente tem estimulado todas as quartas-feiras agora, a gente está se reunindo por Zoom, para falar sobre o estudo da semana, para trazer as impressões do estudo da semana, para começar a criar essa relação de comunidade com pessoas que estão tendo o mesmo foco que você. Por isso que é legal essa reunião. Porque quando você chegar nesse platô, quando você chegar nesse novo ponto de desenvolvimento e criação de novas consciências, tu ter uma pessoa que está caminhando contigo e que conhece a sua trajetória possa te ajudar a respirar, a voltar para ambiências que te dão energia,
que te reestruturam pela base. Porque quando a gente está num ponto novo, qual que é a concepção? Qual é a minha concepção? Eu entendi já que como eu tenho um objetivo de carreira, eu quero ser representante do reino, eu trabalho para o rei. E não para o meio que me cerca. Eu não trabalho para o meio que me cerca. Eu estou no meio, eu trabalho com ele, junto dele. Às vezes até ajudando quem nele está, por ele. Mas eu estou pelo rei. Então, eu preciso ter essa consciência da realidade que me cerca e de como ela é relativa dependendo de onde eu me coloco. Mas nunca perder a base. Por que é tão importante ter uma ambiência onde tu possa se reestruturar? Pessoas que têm o mesmo objetivo que você desde o início. Elas vão mudar. Eu e a Márcia, a gente tem há 2 anos quase, 1 ano e pouco, por aí, um grupo de estudos. E ele é cíclico. Algumas vezes, algumas colegas não frequentam durante muito tempo, depois retomam, mas a essência é muito parecida. E a gente vai se nivelando por isso. E alguns novos que chegam. O Espírito Santo arruma todo o seu traçado, o seu caminhar. Você não precisa se preocupar. Quer ver uma referência boa para não se preocupar? Quando quem trabalha com plantio, com colheita, o que que faz? A gente passa o dia trabalhando, planta todas as sementes. E o que que a gente faz depois quando termina o dia? Vai dormir, vai descansar. No dia seguinte, depois de plantado, você vai o quê? Talvez arregar. Talvez arregar a plantação, se não chover, né? Se não tiver uma irrigação pronta, por exemplo. Então, o nosso trabalho entre safras é descansar. E onde que a gente descansa quem trabalha para o reino? Márcia, onde que a gente descansa? Pode, aí, no Na Senhor, Então, eu descanso no Senhor, no Senhor. tranquila. A gente não fica preocupado se o sol vai nascer para poder energizar o solo. Não. Na verdade, o milagre na minha opinião, todo milagre do crescimento, do nascer, é de Deus. É que muitas vezes a gente não percebe. Deus, a água nasce numa nascente lá na serra. Ninguém faz nada para ela nascer. É um milagre. A gente engarrafa as águas e vende, põe gás, põe sabor. A água é Deus quem fornece. O crescimento também. Nós temos a obrigação de abrir o terreno, de limpar, carpir, arar, pôr a semente e cobrir. Agora, quem faz crescer não somos nós. O calor, todo o calor do universo, da Terra, é, vem do Sol. De uma forma ou de outra, vem do Sol. Então, se nós temos energia, ela vem do Sol, ou ela vem do vento, ou ela vem da água. Então, nosso papel é transformar isso. Deus vai capacitando a gente em sabedoria para conseguir transformar o que Ele já nos deu naquilo que nós precisamos. Então, o sol é dele, o vento é dele, a água é dele, a terra é dele. Cabe a nós o quê? Transformar isso para a gente ter as coisas, mas todos esses milagres, ninguém faz nada para o sol, ele simplesmente existe. A água ela brota e a gente usa, transforma, evapora, graças ao sol, que evapora a água, que vira chuva, que molha a plantação, que faz a planta crescer. Tudo são ciclos, né? A mulher, a mesma coisa.
existe o óvulo, existe o sêmen, tá, mas todo milagre é de Deus. Quando a gente entende isso, aí a gente, eu acho que é um processo, você começa a descansar verdadeiramente no Senhor. Que é isso, eu preciso fazer a minha parte, com certeza, e muito bem feita, dentro daquilo melhor que eu posso fazer. Mas o restante, o tal do milagre, da vida, é Deus que faz. O vento é a mesma coisa. Tem a energia eólica, então é do vento, mas o vento ninguém faz. O vento também é Deus. A matéria-prima e o milagre sempre é dele, né? A gente fica no meio transformando. É isso aí. A Márcia trouxe a percepção dos ciclos. Então, a gente trabalha tudo aquilo que a gente pode empregar o nosso esforço, ou seja, empregar o nosso conhecimento, as nossas habilidades, a nossa capacidade de conectar, as nossas relações, tudo aquilo que Deus já desenvolveu, que nos entregou, que nos ajudou a trabalhar, a gente pode empregar. Mas o milagre, a coisa dar certo, o fluir, o funcionar, o tempo de cada coisa acontecer é dele. E quando a gente entende que tem tempo para as coisas acontecerem, a gente descansa. O que é descansar no Senhor? É quando a gente confia que o dar certo não depende do nosso esforço, ainda que o nosso esforço exista. A gente precisa fazer tudo o que está ao nosso alcance para a melhor execução do nosso objetivo. Mas descansar no Senhor é confiar de que vai dar certo, de que vai funcionar, se assim for da sua vontade. Então, o que que acontece? Eu vou fazer o melhor que eu posso. Vamos puxar para bem pequenininho isso. Então, eu estou trabalhando, eu tenho uma profissão, um trabalho, um emprego. Eu vou ser o melhor que eu posso, fazer o máximo de energia que eu tenho dentro dessa execução e confiar de que eu vou evoluir, de que eu vou crescer, de que a minha vida profissional vai deslanchar no momento certo, em etapas, em fases, que não é loteria, né, que a gente de um dia para a noite se vê rica. Os processos, o amadurecimento, o crescimento são processos, são, qual é a palavra que me fugiu? Gradativos. A gente vai caminhando e evoluindo nisso. A gente sente o crescimento, não é um milagre. Então, quando a gente entende que a gente faz o melhor que a gente pode, dá o máximo que a gente tem naquela vida que a gente vive, naquela ação que você está desenvolvendo presença, você entende que no Senhor vai dar tudo certo. Que você vai ser reconhecida, que as pessoas corretas vão chegar até você. Existe uma coisa que eu gosto de dizer, que Deus é tão maravilhoso, ele criou um universo tão perfeito, que, por exemplo, a lei da atração é ele que fez. Ela existe, ela é real. A gente emana e atrai aquilo que a gente emana. A gente emana uma energia que atrai essa energia de volta. Tem coisa mais maravilhosa e perfeita do que retroalimentar aquele que é bom? Fazer o universo contribuir para aquele que é bom, genuíno, intencionalmente bom, generoso? Para aqueles que são generosos, o universo é generoso. Isso só me comprova a maestria de Deus, né? Na construção do cosmos. Então, dentro do ciclo, e na ignorância de saber em que momento do ciclo você está, você faz o melhor que você pode, dando o máximo que você tem naquela atividade que você desempenha. E descansa e confia de que o retorno virá e será trazido. Como no descanso da noite de um dia para o outro, a gente vai ver a planta germinar, a mudança do céu acontecer. Vai ter dias de sol intenso, vai ter dias de dia nublado, vão ter dias de chuvosos. Confiar de que todo esse ciclo é perfeito e que ele caminha para contribuir para que a sua vida seja melhor, você não vai dormir todo dia angustiada porque ficou nublado o dia inteiro.
Ou vai dormir angustiada porque só choveu e vai alagar as plantas. Ou vai dormir angustiada porque fez um sol de rachar e a terra está ficando seca. Entende a diferença? Quem descansa, confia na sequência perfeita dos eventos e sabe que aquilo que está acontecendo com a sua vida pode ser dominada e deverá ser dominada por você, dentro da capacidade que você já adquiriu. Vou falar um pouquinho de mim rapidinho. Tá chegando a hora, eu preciso encerrar. Eu costumo dizer, dentro da empresa que hoje mais demanda da minha atenção, eu costumo falar para todo mundo que eu não contrato funcionário. Eu não tenho funcionário. Funcionário não fica muito na minha loja. Porque eu tenho um compromisso muito sério com a vida daqueles que vivem lá. Vocês já pararam para pensar o tempo que a gente dedica para o trabalho, para o emprego? Para aquilo que paga nossas contas? Põe na caneta, no papel, o tempo que a gente leva desempenhando essa função. Então, o mínimo que eu posso fazer, não só por mim, em respeito à minha pessoa, mas as pessoas que convivem na loja, que seja o mais agradável e maravilhoso possível. Então, funcionário não está nem aí para quem está em volta. Funcionário quer cumprir a sua função e ir embora para sua casa. E eu acho desesperador viver uma vida temporária, viver uma vida pendurada. Igual a gente, quando vive de aluguel, a gente não decora a nossa casa porque é aluguel. Quem conhece a realidade, ou já viveu, ou conhece alguém que não arruma a casa, não compra os móveis adequados porque é aluguel. Eu sei lá quanto tempo eu vou ficar aqui, não é meu. Aí não cuida. E aí vive uma vida de espera para algo que um dia vai vir, não vai vir. Porque Deus não desperdiça recurso. Se você não está desempenhando o seu melhor hoje, o máximo que você pode hoje com aquilo que você tem, o melhor não vem. Pode ficar tranquilo, não vem. Então, quando a gente se entrega ao máximo dentro daquela realidade que nos cerca, faz o nosso melhor dentro daquela realidade que nos cerca, a gente transforma a realidade que nos cerca e a gente atrai oportunidades e pessoas que pensam e funcionam do mesmo modo. Então, ser generoso com o seu tempo, com a sua atenção, com a sua paciência, com o seu amor, vai fazer o universo ser generoso em contrapartida. É plantio e colheita. Ninguém planta milho e colhe melancia. Alguém me fala em que lugar do mundo você planta milho e colhe melancia? Não entendo. Então, a gente precisa cuidar das relações. Uma das coisas que veio no meu estudo, que não tem nada a ver com isso que eu vou passar para vocês, mas eu queria só fazer essa provocação para quem sentir depois de averiguar, foi Caim e Abel. Isso tem muito Caim e Abel essa semana. Porque, para mim, Caim e Abel, entre tantas outras relações, ele traz essa provocação daquilo que a gente oferece, daquilo que a gente dá e daquilo que a gente espera de retorno. Quando a gente está focado demais no outro e, e na colheita do outro, a gente perde vista da nossa. E aí, quando a gente se perde em todos os caminhos, tá? O início do se perder é por um viés. Mas quando a gente se perde por um viés, a gente se perde em todos os outros. É tipo um carro desgovernado. Então, vamos criar consciência para a energia que a gente está empregando hoje. A Keila tá de câmera fechada, será que ela quer... Tá indisponível? Mari, Oi. Não, é porque Letícia tá dormindo. Se eu acender a luz, ela acorda. Mas Tá, eu tô ouvindo. então tá. Eu vou querer te é, ouvir quarta-feira. Pode falar. é, a modelagem eu não entendi muito bem. Você Ah, eu vou pode. passar. Surpresa. Tá, Então vamos lá. Essa semana a gente vai. O livro ainda é Inteligência Positiva. Eu vou querer falar na próxima reunião que eu tenho, eu vou querer falar um pouco do livro, porque foi um livro que mudou minha vida.
um dos, a modelagem é a sua mãe. Você vai olhar para a sua mãe em todos os papéis que ela desenvolveu na vida. Você não vai olhar para a sua mãe só como sendo a sua mãe. Você vai olhar para a sua mãe, ela estando viva ou não, ou para aquela que te criou como mãe, né? A referência materna não faz mal se não for consanguínea. E você vai perceber os papéis que ela desempenhou como mulher, como empresária ou trabalhadora, ou a profissão que ela desenvolveu, ela como mãe, ela como filha, criar esse novo olhar para sua mãe. E na Bíblia, você vai buscar trechos que falam sobre o papel de mãe, ou passagens que falam de mães. Então, por exemplo, a gente tem Esther, a gente tem Maria, tem várias passagens onde a gente percebe. Então, assim, caça. Por quê? Qual que é o grande exercício aqui? O que que eu já entendi? Que a melhor parte de ter a Bíblia não é só conhecer as histórias e tirar códigos das histórias. É a gente criar a habilidade de receber respostas através dela. E a gente só consegue receber respostas através da Bíblia quando a gente tem um relacionamento diferente com ela. Quando a gente começa a perguntar para ela e tentar buscar a resposta nela. É um desafio, é diferente, mas eu acredito que vai ser revelador, tá? Então, se utilizem qualquer dúvida e dificuldade, eu e a Márcia, a gente está aqui, manda mensagem, me manda mensagem, pergunta, olha, eu queria saber tal coisa, eu estou com dificuldade de encontrar, eu te ajudo a refletir, pensar em como encontrar, como achar, como acessar. Ô, Mari, uma mulher bíblica, duas, três, por exemplo. Faz a busca na Bíblia. Não, Tenta. não, sim, Ah, disso. Mas, por exemplo, se fizer de uma mulher só, tudo bem. Posso usar Dorcas, por exemplo, não tem problema. Uma não delas. tem problema. A ideia é criar a habilidade. Qual que é o objetivo com esse exercício da Bíblia? Criar a habilidade de encontrar novos recursos que a Bíblia oferece que a gente não tinha percebido. Então, o que eu tenho exercitado? Eu tenho uma dúvida e uma dificuldade na minha vida. Então, eu estou desenvolvendo a habilidade de fazer perguntas, como perguntar e como buscar essa resposta dentro da Bíblia. Então, assim, conhecer algumas passagens, à medida que a gente começa a ter um pouquinho mais de conhecimento da Bíblia, quando a gente faz os estudos, a gente começa não sei se já aconteceu com vocês, a gente está lá lendo e de repente, nossa, me vem uma passagem da Bíblia que fala sobre isso. E aí você vai lá e vai caçar, vai estudar mais a fundo, vai fazer outros tipos de pergunta. Então, assim, pode não ter problema ser uma só, mas a ideia é fazer perguntas a respeito do papel da mãe ou da mulher, pode ser também. Eu coloquei mãe por conta do papel da mãe que a gente vai desenvolver, mas é que eu não sei a vida, o momento que vocês estão agora. Porque aqui, por exemplo, quando a gente faz essa pesquisa, eu caí no capítulo 31 de Provérbios, ele não fala necessariamente da mãe, apesar de ser o recado da mãe dele, né, falando. Ali no início ele fala. Tem uma interpretação que fala que é a mãe que fala. A gente vê sobre a mulher. Às vezes tem uma resposta dentro desse viés da mulher aqui que vai dar a resposta de mãe. Então, é criar essa intimidade de fazer perguntas e buscar respostas no que a Bíblia fala sobre esse papel de mãe ou de mulher, né? Na quarta, a gente vai ter uma chance maior, né, de falar sobre isso e de ver como que foi para cada um, para ajudar na segunda metade da semana a, de repente, mudar o olhar em relação a isso.
Deixa o Espírito Santo guiar. Vai dar certo. Mari, Pode falar. depois você pode, por favor, enviar o livro? Sim, PDF? Isso. Uhum, mando. Outra coisa, essa semana, amanhã, eu estou viajando para o Rio, na convenção da Doterra. Eu não vou conseguir participar da aula, porque a convenção termina às 8h30. É da 8 da manhã às 8h30. Quarta-feira? Isso, essa Tudo bem. quarta eu vou passar a semana lá. Tá, eu vou gravar e aí eu deixo gravado e eu compartilho no grupo, pode ser? Pode. Eu queria muito participar, me interessei. Foi bem interessante esse tema, né? Modelagem mãe. Gostei. A gente pode encontrar um outro horário, depois tu me passa a tua agenda, a gente marca a tua agenda. Quando que tu consegue fazer um recorte, a gente faz. Senão, vai ter outra oportunidade. Tá bom, então. Mas me chama, eu Obrigada. tô aqui, a gente faz o grupo, mesmo que passe da semana. A intenção é trabalhar aquilo que tu sente que precisa ser trabalhado e a gente tá aqui para ajudar. Tá bom, obrigada. Então, a Bíblia é buscar os trechos que falam sobre esse recorte que você busca sobre mãe, modelagem à sua mãe. O livro é Inteligência Positiva, de Shizad Shaman. O jejum são bolos e pães. Vamos tirar a farinha da nossa rotina para ficar mais leve. E o filme é Coach Carter, Treino para a Vida. O que eu quero que vocês olhem nesse filme? A migração, o A para B e o B para C, ali vocês vão entender. É claro que a gente está falando de um filme. Ele cria o problema e resolve muito rápido. E às vezes não é assim na nossa vida. Então percebe que quando tá todo mundo contra, quando você muda, é isso que uma das partes que eu quero que vocês percebam. Quando a gente começa a mudar o jeito de funcionar, quando a gente muda o nosso olhar, não tem como. A gente muda na ação da vida que nos cerca. E quando a gente muda essa ação, porque a gente tem uma percepção diferente, e uma vez que a gente vê as coisas, não dá para ignorar e deixar de ver, tá visto, a gente gera uma reação. E quando essa reação é negativa, o que fazer? Então, entende? Quando eu falei lá atrás, que eu comentei que Deus nos coloca em situações quando a gente está pronto para ser testado, porque a gente vai ser testado, e é muito importante a gente não negociar o que é base, o que é princípio, porque quando a gente começar na mudança e quando a gente começar, antes de ter resultado, trabalhar na mudança, quem está em volta vai reclamar forte. Então, geralmente, quando a gente fala de mudança, escuta isso. Quando a gente fala de mudança, a gente fala de resistência. Se você não está sentindo resistência em volta de você, porque você não está mudando, pode acreditar. Mudança gera resistência. Então, respira fundo. Quando você sabe quem você é, quando você sabe aonde você está, você gera resistência com o seu trabalho de mudança. Mas você resiste, você persevera, porque você sabe quem você é, porque você sabe a sua função. Então, observa isso no filme. E é isso, essas são as tarefas. Qualquer dúvida, entre em contato. A Márcia Galo é analista, é o arroba da Márcia. O meu é Mari Despertar. Se você não está seguindo ainda, segue lá, entre em contato comigo. E é isso. Boa sorte. Deu dúvida, insight, uma dificuldade específica, manda mensagem. Estou dizendo com todas as letras. Pode acessar, mandar mensagem, conversar a respeito do seu estudo, ou comigo, ou no grupo de apoio de quarta-feira. Compartilha, gera novas conexões. Deixa Deus trabalhar através de você. Então, a gente se vê de novo na quarta e na segunda-feira que vem, por enquanto, às 5h15 da manhã. Obrigada, meninas. Até breve. Beijo.